Boa noite, eu vou comentar aqui com vocês sobre o protocolo dos cuidados respiratórios na síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 que a nossa equipe da fisioterapia está adotando aqui no Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Em relação aos ventiladores mecânicos, as máquinas, como estratégia para pacientes com Covid-19, nós não estamos adotando nenhuma diferença nos cuidados com os ventiladores em pacientes suspeitos ou pacientes confirmados. Nós temos acordado com os gestores de deixarmos 2 respiradores, 2 máquinas montadas e testadas e programadas nos boxes de cada CTI destinado para pacientes com Covid-19. Nós não tocamos nos ventiladores quando estão sendo utilizados sem a paramentação de acordo com o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, que são 2 luvas. Mesmo que a máquina esteja lá apitando ou que a gente precisa fazer algum ajuste, nós vamos nos paramentar, colocar as 2 luvas para tocar os ventiladores. Quais são os cuidados em relação aos equipamentos? Nenhuma diferença em relação aos cuidados para pacientes com casos suspeitos e casos confirmados. Nós vamos manter o posicionamento do circuito de forma a ter-se um filtro de barreira na angulação obtusa em relação ao queixo do paciente, de forma que não acumule condensado dentro do circuito, da mangueirinha corrugada do filtro ou do próprio tubo. E mantemos então essa angulação obtusa para mantermos ali livre de área de condensado. Nós vamos retirar o equipamento com a sua circuitaria dos boxes dos pacientes suspeitos ou confirmados 48 horas após a sua utilização para proceder à sua higienização. Então, o paciente ele está independente da ventilação mecânica, é o tracostomizado que já foi desconectado, está independente. Nós vamos retirar então a máquina lá e não deixar ela lá dentro do box e vamos levar ela para o setor de higienização. Em relação aos filtros de barreira, HME e o filtro EPA, também chamado de HMEF, a estratégia que nós estamos adotando nos CTIs destinados ao Covid-19 é a adaptação do filtro de EPA ou filtro HMEF em todos os pacientes com confirmação de Covid-19. Para os pacientes que estão com suspeita, nós vamos adaptar o filtro HME próximo à via aérea artificial e também nos pacientes suspeitos, esse filtro próximo à via aérea artificial. E o filtro EPA, então, distal ao paciente, próximo ao ramo final expiratório do ventilador. Os sistemas de filtro de barreira, nós vamos trocá-los a cada 48 horas ou quando há sujidade visível ou defeitos técnicos. O filtro ali foi invadido por secreção, por sangue, nós vamos substituir ele imediatamente. Os cuidados com o filtro de barreira que nós estamos adotando é sempre utilizarmos ele o tempo inteiro que o paciente estiver utilizando o ventilador, manter a tampa de oclusão, todos eles têm uma saída exalatória, vamos manter essa tampinha lá para não ocorrer exalação de fluxo ali por aquela saída exalatória, enquanto o paciente estiver utilizando esses filtros. Manter a traqueia corrugada, sem a presença de condensado e observar se esse sistema está pérvio, se não tem nenhuma secreção ali espessa que está agarrada, se tem algum coágulo ali naquele circuito ou no filtro e nós vamos proceder à sua substituição. Em relação ao sistema de aspiração fechado, nós vamos adaptá-lo em 100% dos pacientes que estão utilizando tubo endotraqueal ou cano de traqueostomia, sejam casos suspeitos ou casos confirmados. Nós vamos substituir esse sistema a cada 7 dias ou quando tiver sujidade visível e defeitos técnicos.
A coleta do aspirado traqueal pode ser realizada por este sistema de aspiração fechado. Se ele estiver conectado no paciente em menos de 24 horas, nós podemos proceder à coleta por ele mesmo. Caso nós temos a solicitação de coleta e o sistema de aspiração fechado já foi instituído por mais de 24 horas, nós vamos desconectar o paciente do ventilador e conectar via sistema de aspiração aberto, para não termos nenhum viés de contaminação do sistema de aspiração fechado na avaliação ou no diagnóstico aí do Covid-19. Os cuidados que nós vamos ter então com o sistema é utilizá-lo sempre durante as aspirações, manter o sistema pérvio, zelando por sua higienização com soro fisiológico após cada utilização e manter a tampa de oclusão no final, enquanto o paciente estiver utilizando. Digo para todos vocês que quando tem essa solicitação de amostras traqueais para Covid-19, ela deve ser em recipientes bronquinhos, diferente das amostras para pneumonia associada à ventilação mecânica ou qualquer outra triagem infecciosa que possam ter sido solicitadas as amostras. Eu simplifiquei aqui para vocês de vários procedimentos, quais são as recomendações e formas de utilização em pacientes com suspeita ou confirmação do Covid-19. Muitas das recomendações estão na literatura, muitas das recomendações estão em acordância entre os gestores, entre os membros da equipe e a partir dos casos que nós estamos trabalhando ou do que a gente está percebendo aí no dia a dia. Em relação aos EPIs, os materiais de proteção, nós estamos utilizando todo o aparato de EPI conforme recomendação do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar deste hospital em relação à paramentação e desparamentação. Em relação à mobilização de pacientes no leito ou até fora do leito, não existe nenhuma recomendação na literatura que difere a mobilização do paciente com confirmação ou suspeita de Covid-19 versus outros pacientes. A única recomendação é de que esses pacientes com suspeita ou com Covid-19 não devem ficar fora do seu box ali de isolamento, para não ter contato com outros membros da equipe ou com outros pacientes. A aspiração de secreções com o sistema aberto não é recomendada por vários comitês, inclusive comitês de segurança, de controle e de procedimentos de terapia intensiva brasileiro, e nós vamos realizar este procedimento apenas quando houver falha do sistema de aspiração fechado. A oxigenoterapia, nós também vamos ter considerações. Damos preferência para o catéter nasal até 4 litros por minuto, tem essa recomendação até por 5 litros por minuto, mas não é recomendado a macronebulização, máscara de Venturi e a máscara facial com reservatório, sem ou com reinalação parcial de gás carbônico, para não ter dispersão de aerossóis. O ambu pode ser manuseado com extrema necessidade e com muita cautela. Ele pode ser montado com filtro de barreira, juntamente lá no sistema de aspiração fechado ou com espaçador, e sempre utilizar o filtro EPA para evitar a dispersão de aerosóis. Ventilação não invasiva não é recomendada e nós não vamos realizar ventilação não invasiva em casos suspeitos ou casos confirmados dentro desta instituição. Durante o procedimento da intubação endotraqueal, alguns cuidados são extremamente necessários, principalmente aqueles que estão ligados à dispersão de aerossóis. Nós vamos testar o balonete do tubo previamente, deixamos o paciente em catéter nasal até 5 litros por minuto, e se ele estiver desaturando, a gente pode utilizar ali rapidamente, transitoriamente, a máscara facial com reservatório para assegurarmos uma oferta de oxigênio mais alta. Vamos evitar fazermos ventilação manual com o ambu e realizarmos isso em casos extremos.
só mesmo ali de forma bem transitória mesmo. Deve ser feita a intubação com o circuito fechado do ventilador. Após o tubo ser posicionado nas vias aéreas do paciente, ele deve ser clampado. Conectaremos o respirador desligado no tubo e somente após a conexão é que nós vamos proceder ao acionamento do ventilador. Então, esses cuidados são extremamente importantes, porque como nós vamos literalmente invadir a via aérea do paciente, corremos o risco de ter uma grande dispersão desse vírus. O cuff, ou também chamado de balonete, deve ser verificado com maior tempo possível. Geralmente, a recomendação é de 2 vezes por dia, ou 3 vezes por dia, ou até mais, se necessário. Mas o mais importante é mantermos as pressões adequadas, de 20 a 30 milímetros de mercúrio, ou de 25 até 35 centímetros de água é aceitável para ocorrermos a vedação da via aérea. Caso o paciente necessita de maiores pressões, nós devemos informar ao médico de que está com as pressões elevadas, que está tendo escape aéreo, para o médico tomar as devidas providências para corrigirmos este escape. Quando formos extubarmos pacientes, os cuidados são extremamente importantes, pois aonde nós vamos ter uma grande dispersão de partículas. Então, aspirar o tubo do paciente, seja nasotraqueal ou orotraqueal, retirarmos a fixação, desligarmos o ventilador, desinsuflar o balonete e depois retirarmos o tubo. Em relação ao procedimento de traqueostomia, nós vamos realizar o procedimento conforme o protocolo. Em relação ao procedimento da traqueostomia, nós vamos realizar o procedimento vai ser realizado conforme o protocolo do hospital, atentamos mais para a paramentação e desparamentação e clampar o tubo quando fazermos a transição do ventilador do tubo para a cânula de traqueostomia. Após, então, a conexão do ventilador na cânula de traqueostomia, é que nós vamos proceder ao acionamento do equipamento. O paciente traqueostomizado que vai ser desconectado do ventilador, nós vamos desligar o ventilador antes de ser desconectado e logo então a gente desconecta este paciente. Adaptar a oxigenoterapia por máscara de traqueostomia sem umidificação, somente em casos extremos. E se tiver tendo secreções muito espessas, muito viscosas, pode ser considerada instilação de soro fisiológico durante os procedimentos de aspiração. A fixação do tubo ou da cânula de traqueostomia vai ser realizada de forma rotineira 1 vez por dia, independente se está suja ou não, e mais vezes ao longo do dia, se essa sujidade for visível ou se tiver com deformação da fixação. A aerosol-terapia não é recomendada nebulizadores a jato para nenhum paciente estubado. Esses pacientes estubados vão fazer uso de bronquilatadores, beta-2 agonistas e broreto de pratóprio, que são os mais utilizados, via máscara ou via aerocâmara com dosadores milimetrados interpostas após o filtro do sistema de ventilação no ramo inspiratório do circuito. Então é aquelas pecinhas do espaçador, nós vamos colocar lá no circuito, deixar ela lá por tempo prolongado, enquanto o paciente estiver precisando de ventilação mecânica, nós vamos deixar lá, não vai desconectar essa pecinha. E para o paciente que está estubado, nós vamos adaptar máscara ou então adaptar a aerocâmara na própria boca do paciente e proceder à administração da medicação. O uso de umidificação ativa no ventilador não é recomendado pela dispersão de aerosóis. Utilizar apenas esse sistema em caso de hipercapnia refratária aos ajustes de ventilador, com evidência de que o filtro de barreira está trazendo forte impacto na
pressão arterial de gás carbônico. Então, por favor, testem se quando for retirado o filtro de barreira, se vai ver algum incremento de volume corrente ou EtCO2, o capnógrafo vai demonstrar melhora, para a gente ter suporte literalmente concreto de que a modificação ativa ela é realmente necessária. E o posicionamento em prono, a recomendação que nós estamos adotando, chegamos no consenso, é de 3 sessões então, de 18 horas, por dia, com intervalo de 6 horas entre cada sessão. Então, vamos virar o paciente para prono, deixar 18 horas por dia, retornaremos ele para supino, ele permanecerá 6 horas em supino, retornará 18 horas para a posição prona, depois volta para a posição supina mais 6 horas e, por fim, volta para a posição prona mais 18 horas e retorna para a posição supina e está encerrada, então, a nossa sessão prona. Pode ser que o paciente venha a necessitar de novas sessões, mas mesmo que na primeira ou na segunda sessão esse paciente já tenha adquirido uma melhora, o ideal e recomendado é que ele faça a terceira sessão, ou até 3 sessões. Avaliarmos então a resposta após cada retorno à posição supina e vamos realizar mudanças de decúbito da cabeça, dos membros superiores, dos membros inferiores, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, mas a recomendação formal da literatura é de 3 em 3 horas, para a gente evitar as lesões cutâneas e os danos da estase venosa. Na parada cardíaca, como é que deve ser a recomendação, ou está sendo a recomendação de ventilação na ressuscitação cardiopulmonar? A estratégia é realizar as ventilações manuais, com o AMBU, somente em casos de extrema necessidade, para evitarmos a dispersão de aerosóis. No paciente que já está entubado e evoluir para uma parada cardiorrespiratória, nós não vamos desconectar o paciente do ventilador e proceder à reanimação com o uso do AMBU. Se houver necessidade, for inevitável utilizarmos a ventilação manual com AMBU, recomenda-se clampar o tubo, desconectar o paciente do ventilador com ele desligado e então nós conectaremos o AMBU lá na ponta do tubo. Se o paciente não estiver entubado e evoluir para a parada cardiorrespiratória, nós vamos realizar a ventilação sem que ocorra qualquer escape de ar, vedando bem a máscara no rosto do paciente e, se for possível, na maioria dos casos, a gente já tem isso de prontidão, adaptar o filtro EPA entre a máscara e o AMBU para também não ocorrer a dispersão das partículas aerosolizadas. Até que o tubo seja introduzido no paciente, deve manter ou aumentar a oferta de O2 pelo dispositivo já em oferta em uso do paciente. Então, se ele está usando catéter nasal, mantém ele no catéter nasal, aumenta-se um pouco o fluxo ali até 5 litros por minuto, até que se proceda a intubação endotraqueal. Aí, por exemplo, evitar fazermos a ventilação com a compressão do AMBU durante a reanimação cardiorrespiratória. Nessa tabelinha aqui mostra para a gente como devem ser os parâmetros do ventilador durante a ressuscitação cardiorrespiratória, ou a RCP. Então, nós vamos ter como parâmetros o volume corrente, nós vamos programar o volume corrente para o paciente que se encontram em parada cardiorrespiratória de 4 a 6 ml por quilo de peso ideal. A frequência respiratória, nós vamos ajustar ela para 10 a 12 incursões respiratórias por minuto. O tempo inspiratório em 1 segundo. A relação inspiração e expiração, dando prioridade aí para o tempo expiratório, de acordo com a nossa fisiologia mesmo. A PIP, nós vamos deixar ela em 5 centímetros de água e em alguns casos a gente pode inclusive deixar a PIP igual a 0 para favorecer o efeito das compressões torácicas. A FiO2 programada para 100%, ou 1, e a sensibilidade, nós vamos deixar a sensibilidade o respirador de uma forma que ele dispare o menos possível com os esforços desencadeados pelas compressões torácicas. Os alarmes, sempre programar eles
com a pressão de pico até 40, mas nesse momento da compressão torácica, com certeza a pressão de picos ficará maior do que 40, então é permitido ajustar, nestes casos, a pressão de pico até 60 para que essa ventilação seja efetiva. E aqui está então o protocolo do manejo da síndrome do desconforto respiratório agudo na Covid-19 aqui no Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Esse protocolo foi elaborado pela equipe médica de horizontais que estão mais envolvidos com esses leitos de pacientes suspeitos ou confirmados. E começa-se o protocolo, então, pelos critérios diagnósticos, O paciente tem que ter um grau de hipoxemia dentro de 7 dias de um agravo, com infiltrado bilateral difusa em 4 quadrantes e tem que estar excluído a causa de hipoxemia por hipervolemia ou edema de origem cardiogênica. Estabelecido o critério diagnóstico e percebido, então, que esse paciente está com síndrome do desconforto respiratório agudo, os parâmetros iniciais da ventilação mecânica são os parâmetros que corroboram com a estratégia protetora desencadeado pelos pesquisadores internacionais e protocolos internacionais e nacionais. Modo pressão controlada com 4 a 6 ml por quilo de peso ideal, de volume corrente, a PIP igual a 10 centímetros de água, a fração inspirada de oxigênio igual a 100%, nós vamos calcular a mecânica ventilatória, de preferência a complacência estática, é fundamental o valor da complacência estática para nós, o valor da autopip, se o paciente tem autopip ou não, a gente vai procurar o valor da drive pressure e o valor da mechanical power, para a gente é fundamental. Pressão de platô menor ou igual a 30, ajustar o nosso ventilador ou procurar o ajuste para termos uma pressão de platô menor ou igual a 30 e a drive pressure menor ou igual a 15. Estabelecidos os parâmetros iniciais da ventilação mecânica, nós vamos solicitar uma gasometria arterial e na gasometria arterial nós vamos ver qual que é o grau de severidade da hipoxemia que está ocorrendo ali no nosso paciente. Ajustamos a FiO2 para uma saturação periférica maior ou igual a 92% e nós vamos adequar a PIP de acordo com a tabela que está descrita no slide a seguir. Muito importante que quando for instituída a ventilação mecânica para este paciente, nós temos a monitorização da pressão intra-arterial e do catéter venoso central, otimizar bem a sedação para esse paciente ficar bem adaptado no ventilador. Pode ser necessário um bolus de paralisador neuromuscular e otimizarmos a broncodilatação para pacientes com broncorreatividade e mantemos as vias aéreas PERV aí com a nossa aspiração. Muito importante restringirmos a infusão de fluidos para a gente não ter congestão ou prejuízo na perfusão pulmonar por hipervolemia. Aqui está então o nosso protocolo de acordo com o índice de oxigenação. Na tabela nós vamos ver aí uma sugestão, que foi proposta aí pelo pessoal do Hospital das Clínicas da USP, lá em São Paulo, de titulação da PIP ou de instituição da PIP de acordo com a FiO2 necessário que aquele paciente ali está apresentando. Titular da PIP e a FiO2, ou de acordo com a FiO2, solicita-se então uma gasometria 4 horas após então essa titulação da PIP e na gasometria fazemos então as nossas contas para qual é o índice de oxigenação que o paciente está apresentando ali. Se ele tem uma relação pressão arterial de oxigênio dividida pela... Se ele tem uma pressão arterial de oxigênio dividida pela fração inspirada de oxigênio maior ou igual a 150, esse paciente vai cair lá no tipo 1 de pacientes que não tem síndrome do desconforto respiratório agudo.
Pode ser necessário bolos de paralisação neuromuscular. Nós vamos fazer todo o acompanhamento da mecânica respiratória de acordo com a estratégia protetora e manter o ajuste da FiO2 aí para uma saturação maior que 92%. Solicitaremos uma gasometria arterial após 6 horas de instituição desses parâmetros, de acordo com essa mecânica, com essa saturação, e nós vamos fazer o decrescimento ou ajustes de PIP 2 pontos a cada 12 horas. Se o paciente ele se encontra com índice de oxigenação grave ou moderado a grave, onde a relação está PaO2 dividido pela FiO2 menor do que 150, esse paciente muito provavelmente vai ser fundamental a necessidade de paralisação neuromuscular contínua. Nós vamos ter muita atenção à complacência estática e outros parâmetros da mecânica respiratória, e nós vamos estar sempre reavaliando qual é a PIP necessária para este paciente. Feito isso, solicitaremos então a gasometria arterial após 6 horas e vamos verificar se houve incremento ou não da nossa relação de oxigenação. Após 12 horas, se essa relação ela não incrementou, ela não passou para mais de 150, provavelmente esse paciente está com SARA. E então nós vamos pensar ou discutir estratégias para SARA, e a estratégia mais evidenciada, que mostra mais hábil para reverter a hipoxemia, é o posicionamento em prona. O posicionamento em prono por 18 horas, e nós vamos ter toda a monitorização do paciente em prona e repetir então através de gasometrias seriadas, buscando sempre o momento onde essa relação vai estar maior do que 150, com FiO2 menor do que 60% ou 0,6. A gasometria pode ser feita em intervalos menores, mas de acordo com esse protocolo foi estabelecido fazer uma gasometria a cada 6 horas. Caso o paciente ele tenha melhora, ele retorna para a posição supina, permanece então lá por 6 horas e depois vai para a prona de novo mais 18 horas. Então, o mais importante que eu tenho a dizer aqui, do nosso protocolo, é a gente realmente estabelecer se o nosso paciente ele se encontra com o diagnóstico de síndrome do desconforto respiratório agudo ou não, e como que está o acompanhamento da hipoxemia dele. Então, isso está bem organizado, que está bem descrito, o protocolo que está seguido aqui pela equipe médica, pela equipe dos fisioterapeutas, e por todo mundo que está manejando aí o paciente com SARA. Eu espero que todos vocês tenham um bom entendimento aqui desse protocolo, espero que todos vocês tenham muita atenção, principalmente com os parâmetros de melhora ou de resultados da posição prona, e espero que vocês consigam uma otimização muito rápida em tempo hábil da hipoxemia dos seus pacientes. Então, muito obrigado.